seja a boca do Senhor aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, traga a nossa consciência que precisamos agora ao máximo de reverência para te ouvirmos. Não deixa que nada venha nos distrair, Pai. Nada ao nosso lado, nada no nosso celular, uma sede, uma vontade de sair, nada disso, Pai, nos tire a atenção. Mas agora, que o Teu Espírito consiga nos cativar, e os nossos ouvidos estejam prontos para ouvirmos a Tua voz. Usa o Teu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por volta do ano 30, depois da morte de Cristo, uma carta de um senador romano interessado a Tibério César fazia a análise da organização social de Cafarnaum, da organização social da Galileia e, consequentemente, de Jerusalém. E ele explicava como estavam os números daquele lugar. E que o Império Romano, uma grande besta, e o seu anticristo haviam tido sucesso em quase todos os seus planos, exceto por uma coisa. E aquele senador, que até hoje a gente não consegue traduzir o seu nome pela circunstância do manuscrito, vai dizer assim: o agitador da Galileia ainda toca os corações. Nós estamos aqui hoje, C.S. Lewis diz assim: há muitos anos atrás, um homem viveu no Oriente, foi crucificado e ressuscitou. E hoje eu não consigo olhar para o céu, não consigo olhar uma árvore, não consigo olhar para uma flor e não lembrar dele. Nós estamos aqui porque o Messias ressuscitou. Esse é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo vai dizer assim: se Cristo não ressuscitou, é vã o seu rolê. Louvado seja Deus pela ressurreição de Jesus. E para pensar na celebração que é inicialmente uma celebração judaica do Pesach, a festa do passamento, a gente precisa, antes de ir para o Novo Testamento, ir para a Bíblia hebraica, para o Antigo Testamento. E tudo começa no Êxodo, que é o grande rolê da tradição de Israel, que depois se tornaria um Estado, depois se tornaria uma nação. É o Êxodo. Vá comigo ao capítulo 33. Êxodo 33. Hoje nós vamos passear pela palavra de Deus rapidamente essa manhã. Robert Alter é um professor de literatura bíblica na Universidade de Berkeley e ele diz que para ler a Bíblia é preciso ter a capacidade de conectar as histórias. E nós vamos conectar 3 histórias rapidamente essa manhã, apontando para Cristo. A leitura tanto da Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, quanto do Novo Testamento, a Nova Aliança, apontam para a figura de Jesus. Michael Gorman vai dizer que a palavra de Deus é uma série de histórias, uma série de narrativas, assim como um mosaico, cuja imagem final é a imagem de Jesus. Toda pessoa que prega precisa apontar para a pessoa de Cristo, senão ela não pregou o Evangelho, ela deu um estudo bíblico. Mas todo o sermão, pastor João Anderson, que nós pregamos, que vocês pregam aqui nas Bani, apontam para Jesus, eu sei disso. E é por isso que vocês estão aqui. Quem está em Êxodo 33, diga amém. Amém. Agora vá comigo até o verso 15. Êxodo 33, verso 15. Graça e paz, meu povo. Amém. Êxodo 33, 15. Quem achou diz: é tudo nosso. É tudo nosso. E tudo dele. Gostei disso, inventei agora, muito bom. Estou melhor do que o Igor Canário. Êxodo 33, 15. Vamos lá? Esse é um rolê. Antes de ler propriamente o versículo, deixa eu te apropriar do contexto dele. A gente chama isso de... Quem fez a oficina de narrativa bíblica, as principais escolas de tradução bíblica eram as escolas alemãs. E eles criaram uma expressão chamada Sitting und Leben, contexto vital, o contexto do texto. Tão importante quanto ler o texto é entender o contexto que ele está inserido. O texto esconde uma história, né? Então, qual é a história por detrás? O povo de Israel, o povo do Senhor, Deus sempre teve essa mania de chamar seres humanos para ser os seus amigos. E uma questão é que ele chama gente meio de segunda categoria, tipo a gente. Deus sempre gostou de andar com o povo meia boca, né? Como a gente. E ele escolhe o seu povo para abençoar todas as nações da terra. Só que tem um grande detalhe: a vida não é um morango. E o povo de Deus sempre foi cativo. Por exemplo, o povo de Israel, o povo do Senhor foi cativo dos persas, cativo dos babilônicos, cativo dos assírios, cativo dos gregos, cativo dos romanos.
mas foi cativo. Pelo menos a tradição de Êxodo nos conta que foi cativo de um povo maldito que foi o povo egípcio. Quem já foi ao Oriente Médio ou vai ao Oriente Médio, quando encontrar a potência daquelas pirâmides, como Quéops, Gizé, que você estuda no 9º ano, lembre-se que aquela potência do Egito foi construída a partir do sofrimento e da humilhação do povo de Deus. Foi a escravidão do povo de Deus que fez com que aquela potência acontecesse, e muito ainda está preservado até hoje. Por isso que nós, os batistas, sempre fomos defensores da dignidade da pessoa humana, da liberdade de consciência e, sobretudo, em nome de Jesus, em nosso tempo, a separação entre a igreja e o Estado. O povo era escravo aqui, e era escravo de um homem que achava que era Deus. Seu nome, Ramsés. O prefixo Ra é do Deus Sol. Ramsés, ele é o próprio Deus Sol na terra. Achava que governava, que mandava, e o redator bíblico vai dizer que Faraó infligia um sofrimento inumano sobre aquele povo, como se os seus dias ficassem mais amargos. O texto em hebraico aponta para essa ideia, é como se ele tivesse amargado os dias do povo de Deus. Só que aí Deus aparece no rolê e diz: diz para o povo, diz para as gerações que virão, que isso um dia vai acabar. Ontem eu falei para vocês, toda vez que uma profecia acontece no Antigo Testamento, ela é apresentada como aquilo que já é realidade. Várias gerações de hebreus iam nascendo sob a tutela da escravidão, mas havia uma promessa. Havia uma promessa, e Deus ama trabalhar com promessas, e as promessas sempre mais improváveis, as promessas sempre mais sinistras, sempre contra a cultura, sempre contra as probabilidades. Esse é o nosso Deus. E ele disse: um dia essa galera vai ser livre. E todo mundo olhava para o Egito e olhava para os hebreus. Você olhava para o Faraó e olhava para os hebreus. Quem venceria? Qual potência estaria aqui hoje? Nós estamos há mais de 3.000 anos e nós não estamos falando de Faraó, nós não estamos falando do Egito. Quando nós falamos de Deus, a gente não fala de Osíris, mas nós estamos aqui hoje falando de Jesus Cristo, e Jesus Cristo ressuscitado, Filho de Deus. Deus faz coisas maravilhosas, o povo vê, era tipo Harry Potter todo dia, abriu o mar. Quando foi que você viu o mar se abrir? Comida todo dia, iFood do céu para todo mundo, todo dia. As roupas não se desgastavam. Só que tem um problema: eu, você, os hebreus, cada tupiniquim que habita esse país, cada ser humano que compõe esse globo aquoso chamado Terra, a Bíblia hebraica vai dizer que eu e você somos Yetzer Hará, inclinados para o mal. Em algum momento, depois da transição e da peregrinação no deserto, o povo de Deus, assim como eu e você, teve B.O.s para resolver, contas para pagar. E eu e você temos um coração que é uma fábrica de ídolos. O meu coração e o seu é uma fábrica de ídolos. A gente adora coisas para idolatrar. Alguns é um crush, um jogador de futebol, um político, um carro, a grana, a casa, o concurso. A gente sempre está procurando um ídolo. E o povo de Israel estava acostumado com a tradição do Egito, com as estátuas de Anubis, de Osíris, e falaram assim: não dá para fazer essa peregrinação sem um Deus que a gente não pode ver, sem um Deus que a gente não pode tocar. A gente precisa de uma fé que nos comova, que a gente possa ver. E eles têm uma grande ideia: então vamos fazer um bezerro de ouro. Pois é, gente, o povo de Israel fez isso, o povo de Deus fez isso. Aí você fica assim: pastor, que vacilo, hein? Que vacilo. Pois é, mas a gente tem os nossos bezerros de ouro também, a gente tem os nossos ídolos também. Tem gente que faz da vontade de se casar um ídolo, tem gente que faz da sua grana um ídolo, tem gente que faz da estrutura física da sua casa um ídolo. Se liga, mata esse boi,
Mata esse ídolo. E aí o próprio Deus aparece para Moisés, e esse é o contexto do texto que nós vamos examinar. E diz: ô Moisés, eis-me aqui, Senhor. Cara, depois de tudo que a gente viveu, depois de tudo que a gente caminhou, vocês me fazem um bezerro de ouro, cara. A essa altura do campeonato, a partir de agora a gente vai fazer assim: eu prometi que você ia ter a terra, prometeu, você vai ter. Eu prometi que vocês iam sobreviver, prometeu, você vai sobreviver. Eu prometi que vocês iam comer, prometeu, Senhor, então vocês vão ter isso. Prometi segurança, prometeu, Senhor, então eu vou dar isso também. Você vai ter tudo isso, moça. Não é isso que vocês querem? Não é uma terra, não é comida, vou te dar. Você só não vai ter uma coisa. E aí, tive uma professora chamada Susana Schwartz, que ela dizia assim: para ler a Bíblia é preciso concentração e imaginação. Eu fico imaginando Moisés: vai ter comida, vai ter bebida, vai ter a terra, vai ter roupa. Senhor, o Senhor vai nos dar tudo. O que é que vai faltar então? A minha presença, Moisés. A partir de agora, vocês vão sem mim. Leio aos irmãos Êxodo 33:15. Então Moisés disse ao Senhor: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se a tua presença não nos acompanhar? Senhor Deus, essa manhã, nessa breve exposição, eu não tenho nada a dizer que não esteja na tua palavra, nada a dizer que não venha da orientação do teu Espírito. Fala aos corações, a começar do meu, em nome de Jesus, amém. Irmãos, a gente procura a palavra de Deus sempre atrás de uma resposta. Eu não sei como é que era com você, mas quando eu me converti eu ficava: Senhor, eu estou querendo saber isso aqui. Aí você abre Oséias: sai da tua terra, da tua parentela, casa-se com a prostituta. Não, isso aqui eu não quero não. Apocalipse, a besta: Senhor, me dá um salmo, por favor. Gente, tem um cara que eu gosto muito chamado Soren Kierkegaard, que ele diz que de vez em quando a gente procura a palavra de Deus atrás de respostas, mas de vez em quando Deus não tem nenhuma resposta para te dar, não quer te dar resposta nenhuma. Pelo contrário, Deus te provoca a dar a Ele uma resposta. Moisés diz para o Senhor: Senhor, tudo que nós sonhamos, tudo que nós pedimos, vai virar realidade, mas a tua presença não vai com a gente, então eu nem vou. Porque o que torna a terra prometida extraordinário, o que torna aquele lugar extraordinário, não é a terra, é a tua presença, Senhor. O que vai tornar, por exemplo, o seu processo de graduação maravilhoso, não é porque você vai ser uma média gata, uma divoboy, é se Deus vai estar contigo ali, cara. O que vai tornar o seu empreendimento, meu irmão, você que está aí pensando nos seus filhos, no futuro deles, o que vai tornar seguro o futuro da tua família, não é a preocupação desordenada acerca dos seus bens, é a presença de Deus na caminhada. Moisés está dizendo: Senhor, você está me dando tudo que eu quero, tudo que nós pedimos, tudo que nós sonhamos, o que a descendência de Adão sonhou após o seu cativeiro, o Senhor está nos dando, mas o Senhor está dizendo que não vai. Se Deus não vai no teu rolê, amigo, cancela. Se Deus não se alegra nesse espaço que você está, vaza. Se Jesus não é o centro daquilo que você está fazendo, não se preocupe, esse namoro vai acabar, essa faculdade não vai dar certo, porque é só mais uma fábrica de ídolos. Sim, eu li acerca da ressurreição de Jesus. Ellen Wright vai dizer que a ressurreição é um fato histórico. Jesus realmente morreu e ressuscitou, mas é também um fato simbólico. Jesus precisa ressuscitar em nós, nos rasgando, tirando do nosso olho esse encantamento por essas coisas que perecem, que fenecem. Daqui a pouco essa roupa vai rasgar, teu celular, a Apple vai lançar outro, teu carro vai ficar velho, você vai ficar careca.
Eu acho que não, mas você vai. Também vai ficar branco. Nós somos absolutamente transitórios. E Deus nos convida para uma coisa maravilhosa, eterna, cósmica. Moisés está dizendo: ah, Senhor, então não. Se o Senhor não vai com a gente, então a gente não vai. Especialmente aos jovens que estão aqui, e você está indo para a universidade. Universidade não é lugar do diabo. Universidade é um lugar maravilhoso, você tem que ir mesmo. Universidade pública é um lugar bom, de aprendizado. Ah, pastor, lá tem um monte de coisa ruim. Que também tem. Mas quando você chegar lá, cheio do Espírito Santo de Deus, você vai aprender, você vai tirar boas notas, você vai ser referência lá. Cristão não tem que ter medo de uma universidade. Nós somos batistas, ninguém fundou tantas universidades e escolas como os batistas. Eu vejo pouca gente falar sobre uma cultura de excelência acadêmica como uma experiência de santidade. Você posta história na igreja e na sala de aula um péssimo aluno, péssimo testemunho. Gente, Deus quer usar assim a sua formação acadêmica, o seu ensino médio para a glória dele. Quando eu comecei a fazer letras na UESB, Universidade Pública, eu disse ao Senhor: Pai, eu não quero que ninguém saiba que eu sou pastor. Tinha 21 anos de idade, cabelo que parecia o Justin Bieber batendo aqui. Já era difícil o povo da igreja me respeitar, imagina o povo da faculdade. Cheguei quieto, com a camisa do Mickey. O samaritano endemoniado falou assim: tem pastor aqui na sala, viu? Todo mundo fez um giro 360. A sorte que ninguém olhava para mim e achava que era eu, achava que era um cara altão lá que ia de desculpa social. Falaram: é aquele ali, ó, o pastor Harry Potter. Esse foi meu apelido a graduação toda, a licenciatura toda. E tinha uma menina do CrossFit, sabe aquela galera do CrossFit? Fortuna, ela virou para mim e falou assim: eu não gosto de pastor. Eu falei: meu Deus do céu. E todos os semestres, até o quinto semestre, qualquer oportunidade que a gente tinha, que ela tinha de dar uma alfinetada, ela dava. A cabeça dela, nós pastores batistas, quando eu cheguei com o meu carro, eu: isso aí é ladrão, foi da igreja. Eu falei: gente, eu sou pastor batista, eu sou da Universal. Ela está confundida. E Deus, uma vez eu estava saindo da Lafayette Coutinho, eu adoro todos os dias tomar uma Coca-Cola e um Kit Kat. Eu sei, pecado meu. E o Espírito Santo falou ao meu coração: Dantas, e eu vou citar o nome dela porque hoje ela permite que eu cite o nome dela. O Espírito Santo falou ao meu coração: e olha, o Espírito Santo, para falar o coração de um batista, dá trabalho. A gente tem que ter certeza que foi ele, tem que examinar biblicamente e falar: não, foi Deus. Vem com esse negócio: é esse que te disse, diz para tu. Mas eu tenho um recado para te dar, não tem para você, tem para você saber. E ele disse claramente ao meu coração: Dantas, olha, você está comprando um Kit Kat para você, você vai levar, vamos para a Camille, vai escrever num post-it dizendo que ela é amada. Eu falei: ô Senhor, pura coisa me pediste. Não é para a irmã Marta, tinha uma cristã na minha sala, não é para Marta, não, é para Camille. Aquele tamanho, coração. Só que todo cristão é um miguezeiro. A gente sempre procura atalhos para fazer a vontade de Deus, tal qual Jonas. E eu esperei todo mundo sair para o intervalo, não tinha as últimas aulas, ela tinha. Todo mundo saiu, eu peguei o Kit Kat, ó, botei dentro da mochila dela. E meus amigos, essas canelas secas andaram com uma velocidade que vocês nem imaginam. Mas o inimigo é astuto e eu ouvi uma voz atrás de mim: ei, rapaz! E aí, pastor Lucimão, é aquela hora que dá um frio na espinha. Aquela voz feminina, mais grossa. Você já sabia quem era, eu olhei assim. E ela vinha em minha direção com o Kit Kat na mão, daquele tamanho. Eu vinha para trás, meu carro estava atrás. Ela: foi você que botou isso aqui? E eu só pensava comigo: Senhor, se você deixar teu servo tomar uma surra na faculdade, é muita humilhação. E aí foi: quem mandou? E aí, se tá pior, pode piorar. Foi Jesus que mandou botar.
e de repente aqueles braços enormes, de pegar aquelas coisas enormes, me envolveram num abraço e ela chorava, que chega, me molhava toda aqui. E uma faculdade pública, uma mulher chorando em cima de você tinha que falar, gente, eu não fiz nada com ela não, ela está emocionada aqui. Camille começou um processo de conversão, eu nunca entreguei um bilhete a ela, eu nem sequer fui o discipulador dela, indiquei ela para uma outra igreja. E ela foi caminhando, sendo acompanhada. E ela disse para mim, amigo, eu sempre me irritei com você, você era muito esquisito. Mas tinha uma coisa de Jesus em você, eu ficava assim, amiga, eu não faço a menor ideia do que você está falando, mas amém. E na virada do ano de 2022 para 2023 eu recebi uma imagem. Ela antes, nós batistas defendemos a liberdade religiosa. William Carey vai dizer inclusive que nós os batistas morreremos para que outros tenham a liberdade de professar as suas crenças, ainda que sejam diferentes das nossas. Amém. Esse é um legado batista. E ela era das religiões de matrizes africanas. E eu recebi uma imagem, estava todo mundo de branco. Eu falei, eu acho que ela voltou para a antiga fé dela. Quando eu baixei a foto, ela estava com roupas batismais, ela e a família dela. Ela ganhou a família toda para Jesus. Deus pode te usar, cara, na universidade, sem nem tu saber. Mas para isso, você precisa pegar tudo que estão te dando e dizendo, Senhor, se isso aqui não é teu, por mais gatinho que seja, por mais bonitinha que seja, por mais que o Pix está caindo, pastor, Moisés diria para a gente, galera, celebração pascal, reflexão sobre a ressurreição de Jesus, tudo desse tempo, onde a presença de Deus não está, não é para você. Conversava ontem com o Iália aqui, e nós falávamos sobre experiências missionárias, tudo nesse tempo, essas coisas que enchem os nossos olhos, sem a presença de Jesus, vai ruir, vai passar. É como se a gente colocasse os olhos em coisas que vão perecer e que não têm a menor importância, quando Jesus está nos convidando para viver coisas extraordinárias, inomináveis. E ao ler Êxodo 33:15, quando Deus está dizendo, você vai ter tudo dessa terra, Moisés, menos a minha presença, meu coração é levado para uma outra passagem bíblica. Lembra que eu falei no início sobre conectar textos bíblicos? A gente chama isso de intertextualidade bíblica. Há uma outra história. Gênesis 22 vai nos falar sobre um cara chamado Abraão. Um homem que era descrito com duas palavrinhas hebraicas importantes. Tzadik, ele era justo, e um tamim, um homem puro, um grande líder. Havia um sonho para Abraão, que era ter um filho com a sua esposa Sara. Não tinha. C.S. Lewis, eu disse isso para vocês ontem, escreveu assim, quando Jesus aparece, quando Deus aparece na história, o que é sonho vira realidade. E Deus aparece para Abraão, Abraão, eis-me aqui, Senhor, estou aqui, estou no Conjubane. Cadê Sara? Está em casa, Senhor, está fazendo uma lasanha, ou um feijão com arroz, está lá. Bom, quero te dizer uma coisa, e aí rapidinho parênteses. Quando Deus aparece, há um hino do cantor cristão que diz assim, Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que nele o quê? Quase. Vamos conhecer o cantor cristão, meu povo. Amém. Quando Deus aparece, Ele também nos concede bênçãos de valor incalculável. Fecha parênteses. Abraão, você vai ter um filho. Senhor, com quem? Com qual das minhas concubinas? Não, Abraão. É com Sara. E aí eu fico imaginando esse diálogo, o Senhor, Todo-Poderoso. Eu acho que o Senhor faltou as aulas de anatomia, porque eu e Sara não dá mais. E aí o Senhor diz, vai acontecer. Irmãos, quando Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Esse menino nasce, qual é o nome dele? E a tradição cristã vai conhecê-lo como filho da promessa. Porque onde Isaac passava, era uma proclamação, pastor João Anderson, vívida,
de que o Deus de Israel poderia fazer qualquer coisa. Ao olhar para Isaac, as pessoas saberiam: o Deus de Israel pode fazer qualquer coisa. Olha para esse menino, saiu de Sara com Abraão. Mas aí vem um outro detalhe: se Deus aparece nos dando bênçãos de valor incalculável, Deus também aparece nos convocando às missões mais duras da nossa vida, nos convocando a fazer as renúncias mais duras da nossa vida. Eu, por exemplo, nunca fui de romeiro, nunca fui de farra, sempre fui meio nerd mesmo. Mas a minha conversão implicou em deixar os meus amigos para trás, amigos que eu amava. E quanto mais eu me aprofundava na fé, quanto mais eu fazia parte da minha igreja, quanto mais próximo eu estava do meu pastor, quanto mais eu servia na igreja, mais os meus amigos que eu amava da escola se distanciavam de mim. E já havia agora festas de aniversário, eu não era convidado, viagens eu não estava mais. Aquilo foi tão ruim, de modo que o meu melhor amigo era o porteiro da igreja, e eu recebi o apelido de guarda-caixão, porque a gente estava em todos os velórios, ficava até de manhã. Eu fiquei: Senhor, o que está acontecendo? E esse Deus que presenteou o coração do Abraão com Isaac, que trouxe a alegria para a tenda de Sara, vai aparecer: Abraão, eis-me aqui, Senhor. Cadê o Isaac? Seu filho, você o ama? Amo, Senhor. É objeto da sua alegria? É, Senhor. Cadê ele? Não sei, está com o pessoal da Jubande jogando PlayStation, está em algum dormitório. Que bom, Abraão. Ele é alegria para a sua vida? É, Senhor. Ele trouxe paz para a sua casa? Trouxe, Senhor. Que bom. Pois agora pega esse menino e leva para o monte que a gente vai matar. Imagina. Eu não sei o que o Abraão contou para Sara para convencê-lo. Esse relato a gente chama dos relatos que compõem a tradição de Gênesis de tradição já vista. E é caracterizada por um redator muito pontual. E o que a gente sabe é que Abraão reúne 2 servos, o Isaac, e vão rumo àquele lugar alto. Em algum momento do rolê, ele diz: vocês 2 ficam aqui, porque agora é um papo pai e filho. Era costume do hebreu improvisar uma espécie de mochilinha de madeira e corda e colocar todos os objetos necessários para a viagem. Colocou nas costas do Isaac e foram para aquele lugar. Ao chegar naquele lugar alto, nós estamos especificamente em Gênesis 22, verso 7. Irmãos, se você lê a Bíblia com frequência, alguns textos bíblicos parece que eles não estão escritos. Parece que eles estão gritando na cara da gente. Você já teve uma experiência com a palavra de Deus tão profunda que parece que aquele texto grita na sua cara, te constrange, te destrói, mexe com as suas entranhas? Se isso nunca aconteceu, leia atentamente e leia novamente. Quando o pai e o filho chegam lá com a mochilinha, com todos os objetos para fazer um sacrifício, Isaac vira para o pai, talvez em aramaico, bem rústico, usando a expressão que hoje a gente usa bastante: Abba, papai, paiinho, como vocês dizem aqui. Os instrumentos e a lenha estão aqui. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Traduzindo para o baianês: paiinho, tudo necessário para o churrasco está aqui. Mas a gente vai matar o quê? Quem é que vai morrer hoje? O redator não dá resposta explicada. A gente tem um salto narrativo. E Isaac está agora amarrado. Só que não foi só assim. Tem filho deitando, tem pai amarrando, tem olho no olho. Aquele silêncio, Dostoiévski chama de silêncio ensurdecedor, de pai amarrando filho. Sabe como é que sacrifica um cordeiro na tradição de Israel? É em posição fetal, é assim, ó, de lado, posição fetal. A adaga é uma adaga de pedra, típica dos rituais de circuncisão. E eu não sei como é que isso é na sua cabeça, mas isso aí, os pastores, a ordem aqui agora
Isso aqui é da minha cabeça. Mas eu tenho a impressão de que se o Abraão de fato tivesse dado aquele golpe, de fato tivesse matado Isaac, acho que um pedaço do Abraão ia embora e não voltava nunca mais. Alguns livros a gente lê como criança, como adulto, como velho, e um desses livros é O Pequeno Príncipe, e o Exupéry diz assim: aqueles que passam por nós nunca nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Eu tenho certeza, irmãos, que se o Abraão tivesse dado aquela facada, um pedaço dele ia embora e nunca mais voltaria. Quantos já são pais e mães aqui? Avós, naturalmente. Vocês concordam comigo que depois da presença do Senhor, a sua família é o seu bem mais precioso? Amém? Amém. Top. E Abraão está pronto, adaga na mão, filho no chão, violência, tristeza, ar pesado, rarefeito. Mais uma vez, quem é que aparece? Deus. Deus naquela circunstância. Ô Abraão, respire e não pira. Eu não sou o Deus da morte, eu sou o Deus da vida. Eu não quero teu filho, eu só quero teu coração. E aí eles vieram cantando provavelmente o hino 7 do cantor do cristão: no céu, na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas irmãos, vocês conseguem conectar essas duas histórias? Onde é que essas duas histórias se conversam? Em um momento, Deus aparece a Moisés e diz: Moisés, eu tenho tudo para te dar, cara, tudo que você quer, mas você não terá a minha presença. Com Abraão, é absolutamente o inverso. Abraão, a partir de agora, meu irmão, eu tiro tudo de você, tudo, mas a sua aliança comigo vai continuar. E os dois homens de Deus fornecem respostas ao Senhor extraordinárias, de gente reconciliada. Senhor, entre ter a terra, entre ter tudo do meu tempo e não ter a tua presença, eu prefiro não ter nada. Senhor, entre tirar tudo de mim e ter a tua presença, então tira tudo, porque a tua presença, Senhor, é a única coisa que eu não posso perder. Eu lembro que quando eu estava no seminário, um amigo meu, até aqui na região, me convidou de madrugada para ir para o campo. Os pastores que estudaram em feira lembram do campo lá do fundo do seminário, e disse: eu queria orar com você. Eu falei: pois não, vamos orar. E ele: você repete o que eu estiver orando. Eu fui orando com ele. Ele disse: Senhor, abençoa o nosso ministério. Começou bem: Senhor, abençoa o nosso ministério, nos dê um casamento feliz. Eu amei: Senhor, nos dê um casamento feliz. Senhor, nos abençoa. Aí ele começou: Senhor, nos destrói. Aí você: Senhor, nos destrói. Senhor, nos quebra como um vaso. Senhor, quebra devagarzinho como um vaso e reconstrói da forma que o Senhor quer. E reconstrói da forma que o Senhor quer. Isso é oração de gente reconciliada, gente que entende que das coisas da vida, a presença de Deus é a única coisa que nós efetivamente precisamos para existir. Os dois são provocados por Deus e concedem ao Senhor respostas maravilhosas. Senhor, não me importo com a terra, eu quero a tua presença. Senhor, eu me importo com o meu filho, mas eu me importo mais com a tua presença. A última história que eu gostaria de contar, relatada no Novo Testamento, e você conhece essa história: 10 leprosos, errantes, vagantes, todas as doenças da pele do Novo Testamento, como a maior parte das doenças, no imaginário do primeiro século, eram consideradas maldições de Deus. Para a mentalidade do Novo Testamento, para os homens daquela época, quem adoecia porque Deus queria. Lembra? Quem pecou, Senhor, para que ele estivesse assim? Ele ou seus pais? Especialmente as doenças da pele, que era tudo lepra. Às vezes nem era lepra, mas só por apresentar algum tipo de deformação na epiderme, era lepra. E quem tinha lepra precisava sair da cidade, precisava viver no deserto.
E esses 10 homens estão lá, longe das suas famílias, longe do seu nome. Tirar o nome de alguém é objetificá-lo, é transformar uma pessoa num objeto. Que vivem em condições rarefeitas. Só que aí tem um detalhe, gente. Provavelmente esses homens já tinham cruzado com médicos, com curandeiros, com feiticeiros, com fariseus, e ninguém dava jeito na vida deles. Só que aí, quem cruzou o caminho desses caras? Jesus. E meu irmão, Nico, quando Jesus cruza o caminho da gente, quando Jesus cruza o caminho da gente, aquilo que nenhum homem, que nenhuma mulher, aquilo que nem você imaginou que poderia acontecer, acontece. Esse é Jesus. E naquele momento, a lepra, que era uma doença para a morte, que era uma doença para a exclusão, é confrontada com o Rei da vida, é confrontada com o Senhor dos Senhores. Cara, a morte olha para Jesus e Jesus debocha dela. A doença olha para Jesus e Jesus debocha dela. E aqueles 10 homens, finalmente, estão curados. 9 daqueles homens celebram. 9 daqueles homens pulam. Torcida do Mengão, final da Libertadores, Flamengo e River Plate, todos estão pulando. Um homem estático, parado, confuso. E provavelmente aqueles 9 homens dizendo: venha com a gente. Porque quando alguém raramente ficava curado, precisava se apresentar ao sumo sacerdote, tomar um banho de purificação, pagar uma taxa ao sinédrio para depois ser reintegrado. Então aqueles 9 homens, por exemplo, dizendo: vamos voltar, agora a gente pode ir ao conjubane, agora a gente pode tomar a ceia, agora você pode rever a sua crush, agora você pode voltar a estudar. Vamos voltar. E aquele homem parado lá: não, eu vou ali. Não, vamos lá, vamos voltar, maluco. Não, eu vou voltar. E por quê? E a melhor explicação para isso foi lendo Rudolf Bultmann. Ele disse assim: é muito provável que aquele homem voltou para Jesus para agradecer, entendendo o seguinte, e talvez aquele homem tenha dito algo como: eu vou voltar para aquele mestre, porque maior do que a minha cura é o autor da minha cura. Maior do que a minha cura é o mestre que me cura. Nós estamos hoje, mais de 1000 anos, celebrando o principal momento da história. Billy Graham vai dizer que o dia mais importante da humanidade não foi quando o homem pisou na lua, quando Deus pisou na terra. Esses 3 homens apontam para Jesus, nos fornecendo as respostas necessárias para o nosso tempo, as respostas necessárias para pessoas que foram reconciliadas de verdade, que se apropriaram disso, cheias do Espírito Santo. O dia mais feliz da tua vida, cabeção, no dia em que todas as oportunidades forem dadas a você, cabeça rouca, e Jesus claramente não estiver nelas, você possa dizer: Senhor, então não. Se Jesus não vai no rolê, eu também não vou. Mas a vida também tem o poder de nos colocar de joelhos, de nos entristecer, de receber golpes na boca da barriga, onde a alegria parece que vai embora, onde parece que é inverno para sempre, no dia mais triste da sua vida, ou nos dias mais tristes. Ó Senhor, maior do que a minha dor é a tua presença, maior do que o meu sofrimento é a tua presença. E se for necessário me quebrar para que o Senhor cresça em mim, então quebra logo tudo. Mas se é verdade que o dia das propostas e o dia da tristeza chega, o dia das bênçãos também chega. Diga amém. Amém.
E quando o dia da bênção chegar sobre a tua vida, a realização dos sonhos, o seu casório, o seu diploma, a sua aprovação, o dia onde a alegria for completa, tal qual esse leproso, você possa dizer: Senhor, maior do que a minha alegria ainda é a tua presença. Uma das coisas que eu mais gosto no nosso inário, no cantor cristão, são as histórias subjacentes, as histórias que inspiram os hinos. E uma autora de muitos de nossos hinos foi uma moça chamada Sarah Flower Adams, mais jovem. Depois ela ficou cega e faleceu muito cedo. E já nos seus últimos momentos de vida, ela escreveu um hino que depois um judeu que se converteu à tradição batista, chamado Salomon Ginsburg, veio para o Brasil e anexou esse hino à nossa tradição cantada, o Inário das Igrejas Batistas Brasileiras, um cantor cristão. Salomon Ginsburg foi o fundador do Seminário do Sul, do Seminário do Norte, de colégios americanos batistas aqui no Brasil. E ele, ao pegar esse hino e ao anexar esse hino em nossa tradição espiritual cantada, ao contar a história dessa moça, nós pegamos esse hino e infelizmente transformamos em hino de velório, quando deveria ser o hino da nossa vida, o hino da nossa obsessão. E essa moça, prestes a morrer, que gastou toda a sua juventude ao Senhor, inspirada pelo Espírito Santo, e nós aqui hoje, celebrando a presença de Deus na história através de Jesus, no cosmos a partir da sua ressurreição e em nossa vida a partir da promessa do seu retorno, encerraremos a minha fala cantando o que essa moça escreveu em alta voz e os batistas têm cantado ao longo das décadas: mais perto quero estar. Bem alto. Amém. Ainda que seja. A ti. Agora diga bem alto: sempre. Mais. Mais perto de quem? Jesus ressuscitou, meu povo, e por isso nós estamos alegres. Deus abençoe. Queridos jovens, estamos chegando ao final. Mas o ano que vem tem mais. Você tem a responsabilidade de convidar mais um. Pense aí, eu ouvi falar que em Monte Santo será